Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero pedir ao doce Espírito, ao doce hóspede da nossa alma, que nessa tarde, do dia 31 de dezembro do ano de 2017, Ele possa nos visitar poderosamente, com a sua presença, com o seu amor, com a sua força, com a sua sabedoria, atingindo o nosso coração, a nossa vida, de nós que estamos aqui em Cachoeira Paulista, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, a vida de cada pessoa que nos acompanha nessa hora, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação aqui no Brasil, fora do Brasil, que ouve pela rádio, que acompanha pela internet, que assiste pela TV. Doce Espírito Santo, alcança cada coração, alcança cada mente, alcança as necessidades, as situações adversas que cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs estão vivendo. Situações ainda de enfermidades, de doenças, de conflitos, de tristezas, de abatimento, de esgotamento, de desânimo. Situações, Senhor Deus, de desespero, de falta de esperança. Mas eu quero te pedir, ó doce Espírito, vem visitar-nos nessa hora, vem alcançar-nos, vem preparar o nosso coração para a semeadura dessa palavra que não é minha. E mais uma vez eu te peço, ó Divino Espírito Santo, conduza-me, guia-me em cada palavra, em cada instante que nós tivermos a oportunidade nessa tarde de te escutar e de sermos direcionados por ti. Alcança, Senhor, alcança o meu coração, unja a minha voz, as minhas palavras, unja o meu entendimento, o meu físico, toda a minha realidade espiritual, psíquica, emocional. Unge cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs que agora estão recebendo essa mensagem. Traz a sua unção, traz o seu poder, traz a sua força. Fala conosco, nos direcione, nos prepare para esse ano que se aproxima, a cada novo segundo de nós, esse ano novo, porque nós queremos ser totalmente renovados pela sua presença. Pedimos isso, ó Pai, no nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo, na poderosa ação do Espírito Santo e na intercessão daquela que é a esposa mística do Espírito Santo, a Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui conosco nesse acampamento de Ano Novo. Que bom que você nos acompanha agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero convidar você a pegar sua palavra, a Sagrada Escritura, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, ou melhor, 37, no versículo 12. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 12. Amém? Por isso, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor quer nos despertar nessa tarde do último dia do ano para um chamado que Ele tem para todos nós que aqui estamos e para todos aqueles que nos acompanham
e que receberão depois pelos meios que a Canção Nova se utiliza, que receberão essa mensagem. O Senhor está pedindo, existe um grito do coração, do Espírito, do mover de Deus para esses últimos momentos que antecedem um ano novo. E o grito do Espírito para nós que aqui estamos é esse: que se levantem os profetas. Repita comigo: que se levantem os profetas. Diga mais forte. Para quem está em casa escutar, diga bem forte: que se levantem os profetas. Diga para quem está aí do seu lado: que se levantem os profetas. Diga para a pessoa que está do outro lado: que se levantem os profetas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, antes de nós adentrarmos essa realidade específica dos profetas de Deus, eu quero convidar você a olhar para o cenário em que nós estamos, no tempo atual, no século 21, no ano de 2017. O cenário que o mundo vive, aquilo que tem muitas vezes norteado a vida da humanidade, a qual nós pertencemos nesse tempo, nessa geração. E nós precisamos constatar sem medo que existe uma ideologia que tem sido trabalhada, gerada nesse tempo atual, que influencia todas as outras realidades ideológicas desse tempo, que é o materialismo, que é a realidade específica desse materialismo que vai gerando essa ideia do hedonismo. É uma mistura de ideias do prazer, é uma mistura de ideias agnósticas, é uma realidade muito concreta de relativismo, de libertinagem requintada, tudo embrulhado num papel muito bonito, muito colorido: direito de fazer o que você bem entender. Ontem foi noticiado nos meios de comunicação, nos sites de notícias, que no ano de 2017 aumentou o número de brasileiros no Brasil. Claro, no Brasil, é redundância, mas que agora se dizem favoráveis ao aborto. Foi notícia nacional ontem. Fizeram uma pesquisa e os brasileiros agora estão mais concordes em fazerem leis que privilegiem o aborto. É claro, foi uma porcentagem não tanto assustadora, mas isso demonstra aquilo que eu estou dizendo para vocês, que está na mentalidade atual e que nós precisamos tomar cuidado para nós também não entrarmos dentro dessa realidade. Eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender. Com o discurso, é para isso que existe a liberdade. É uma ideologia anticristã e totalmente anticatólica, que nós vamos chamá-la de laicismo. Você já ouviu algum político, algum presidente, na época de campanha do ano que vem que vai ter, eles vão dizer: peraí, esse negócio de aborto, esse negócio de manipulação de embriões, isso aí é coisa de religião, porque o Estado é laico. Isso se chama laicismo. O Estado é laico, então aquilo que faz parte da realidade do Estado democrático de direito, nós não temos que abraçar nenhum conceito, nenhuma verdade que denote uma realidade de moral, de religião. Qual é o credo do laicismo? Não terá outro Deus
outros deuses fora do teu eu e da tua liberdade absoluta. Esse é o credo do laicismo. Não terás outros deuses que não seja você mesmo e a sua liberdade absoluta de fazer aquilo que você bem entender. Às vezes nós ouvimos isso dentro da igreja. A pessoa diz assim: olha, a igreja ensina que se deve viver a castidade, mas eu penso que... está entranhado em nós essa mentalidade. Porque ela vai sendo trabalhada nos meios de comunicação, ela vai sendo trabalhada em tantas realidades, por exemplo, em novelas, em filmes, em literaturas, ela vai influenciando a cultura, e esse pensamento tem dominado tudo, especialmente as relações internacionais, a cultura, a aprovação de leis. E quando a gente fala de um governo mundial, as pessoas falam assim: espera aí, padre, vamos conversar direito aqui uma coisa. Isso aí é teoria da conspiração. Meu irmão, o governo único já está acontecendo. O globalismo, onde as nações, principalmente do Ocidente, no Oriente não, porque é a religião que determina, principalmente nos países islâmicos. Mas veja, aquilo que vem das organizações que foram montadas com uma boa intenção, uma reta intenção de impedir a guerra, de impedir a agressão aos direitos humanos, mas vem de lá de cima. Existem fundações que investem bilhões para mudar a mentalidade, para trabalhar, para se levantar contra tudo aquilo que é amoral, não amoral, mas amoral, os bons costumes, os valores. João Paulo II, no dia 24/1 do ano de 2005, ele disse assim: é uma ideologia que leva gradualmente, de forma mais ou menos consciente, à restrição da liberdade religiosa, até promover um desprezo ou ignorância de tudo que seja religioso, relegando a fé à esfera do privado e opondo-se à expressão pública. E aí, para o laicismo, a democracia só pode existir se todos reconhecerem que não há verdades e nem valores absolutos, que tudo é relativo, é apenas opinião pessoal. E aí se torna um princípio intocável o relativismo. Não há verdade, só há opinião. Essa é a minha opinião, essa é a sua opinião. O subjetivismo, cada um tem a sua moral, a sua maneira de viver, a sua religião, seus valores. Basta que se sintam bem assim. Diga para quem está do seu lado: você está no meio dessa muvuca. Nós, fala para ele, nós estamos no meio dessa muvuca social, e que nós estamos vendo. Fala para esse irmão: nós estamos vendo para onde isso está levando a humanidade, para a sua autodestruição. Olha como está a sociedade, onde estão os valores, olha como se pode tudo hoje, e ninguém mais escandaliza com nada, porque vai ficando tudo natural, tudo normal, é assim mesmo. Nós evoluímos, nós estamos num outro tempo. Agora, os valores que são defendidos pela igreja, eles não valem mais, é um outro tempo. Vamos viver a vida, vamos viver a liberdade, vamos ser felizes, vamos fazer tudo o que nós quisemos e quisermos. Por isso que hoje o grito do Espírito é que se levantem os profetas de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Esse é o profeta que tem que se levantar. Dá uma cutucada nele. Que se levantem os profetas de Deus.
Dá um sorriso para esse irmão e diga: Deus escolheu você, nessa geração, no meio dessa muvuca, para ser profeta de Deus. Aleluia. Aplauda esse irmão que foi escolhido nesse tempo, nessa geração, que não reconhece mais o direito natural. O que é o direito natural? É entender que existe uma ordem da natureza que é fundamento da moralidade humana e que deriva de um princípio que é Deus. O que diz o direito natural? É natural a dignidade da vida humana. Você vê alguma vaca aí defendendo o aborto do seu bezerro? É direito natural nascer. Você vê alguma cadela, e aqui tem algumas espalhadas aí pela chácara de Santa Cruz. Você já viu alguma cadela com uma plaquinha dizendo direito de decidir? Já viu? Não, é natural o direito à vida. A natureza, ela, pelo seu ordenador, pelo seu criador, ela caminha assim. Existe uma dignidade. Aí eu preciso que você entenda: existe uma dignidade da vida humana, porque o homem é imagem e semelhança do seu criador. Existe uma dignidade e um valor. Eu brinquei e mostrei a realidade dos animais, mas para dizer, para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, existe ainda uma dignidade maior. Terceiro ponto da realidade da lei natural: a sacralidade da sexualidade humana. É sagrado, que existe para a constituição da família, para a perpetuidade da humanidade sobre essa terra, até o seu justo juiz voltar. Mas hoje, as nações combatem contra tudo aquilo que é o direito natural e que são os valores, a verdade que o próprio Deus imprimiu no coração do homem. Diga comigo: Senhor, tendo consciência dessa realidade, nessa tarde do último dia desse ano de 2017, eu quero me dispor de todo o coração, de toda a alma, de toda a intensidade, com todo o meu entendimento, a me levantar como um profeta de Deus nessa geração. Segura na mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Diga: Senhor, que nessa tarde essa pessoa seja provocada, esse irmão seja provocado a fazer uma experiência de um incômodo no coração, colocado pelo seu Espírito, para se levantar como profeta de Deus nesta geração. Provoca, Senhor, esse meu irmão, para que ele possa se levantar, sair da mudez, dar testemunho, mostrar que é possível viver profeticamente nesse tempo. Amém. Eu já estou vendo os profetas de Deus se levantarem nessa geração. Eu posso começar a contemplar. Nós não podemos nos calar, porque hoje é assim: todo mundo pode opinar, menos os católicos. Todo mundo pode falar, mas os católicos não, porque eles são reduzidos. Isso de uma maneira, talvez você não perceba, mas os católicos são reduzidos a uma condição de cidadãos malháveis, que merecem ser malhados. Ai de quem discordar dos abortistas. Se for um católico, ai meu Deus, ai de quem se
levantar contra o pensamento feminista radical. Ai, meu Deus, ai de quem dizer que não defende o casamento de gays. Ai, meu Deus, tem que matar, porque é católico, porque é alguém que tem valores. Ai de quem disser que não é a favor da manipulação de embriões humanos, está querendo barrar a evolução da humanidade. É dessa maneira que a sociedade nos vê, mas no meu coração existe a esperança que se levantarão os profetas de Deus dessa geração, se levantarão novos Elias, se levantarão novos Jonas, se levantarão Sofonias, profetiza Uda, profetiza Ana, como nós ouvimos no evangelho de hoje, homens e mulheres comprometidos com o evangelho, que não tem medo de pagar o preço, que não tem medo de viver o martírio da ridicularização, como o Papa Bento XVI tantas vezes disse. Nós estamos numa geração carente de uma necessidade profunda de mensagens proféticas que denunciem a corrupção, que denunciem as injustiças sociais. Nós precisamos de profetas que se levantem para denunciar o abuso de autoridade e a frieza espiritual que tem tomado conta dos cristãos. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos, de têmpera, que não tem medo. Desculpa, o que muitas vezes nós temos visto é um bando de católico bola murcha, para não falar outra coisa, que não tem coragem de ser, que quando está na sociedade as pessoas começam a falar aquele monte de absurdo, abaixa a cabeça, se encolhe, às vezes até concorda. Que vergonha. É desse jeito mesmo, é assim mesmo. E a gente vai fazendo concessões, vai dando permissões, e não é essa a vontade de Deus. No Antigo Testamento, o profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa, especialmente para entregar uma mensagem de Deus. O profeta sempre dizia: assim diz o Senhor. No Antigo Testamento, os profetas de Deus eram despertados para trazerem a ordem do céu para a terra, para ordenar tudo aquilo que estava em desordem, para dizer a verdade, para confrontar os poderosos e dizer: olha, lembra de Jonas, gente? Jonas foi chamado por Deus para chegar em Nínive e dizer assim: olha, se vocês continuarem vivendo assim, Deus disse que em 3 dias Ele destruirá a cidade de Nínive. Jonas fez o quê? Talvez você seja um profeta fujão igual Jonas. Ah, não, escolhe outro, Senhor. Eu quero a boa fama, eu quero ser aceito por todo mundo, eu quero viver igual a todo mundo. Aí Jonas entrou no navio, vocês lembram o que aconteceu com ele? Veio uma tempestade lá no mar e eles tentavam entender, porque o povo vivia essa realidade da cosmovisão. Deus agia no cosmos. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Alguém está contra Deus nesse barco. E aí eles descobrem que é Jonas. E o que eles fazem? Lançam Jonas no... E o que acontece com Jonas? A baleia engole Jonas. E Jonas passa 3 dias no ventre da baleia meditando, vendo que o certo é fazer a vontade de Deus, é seguir a direção que Deus dá. Aí a baleia cospe Jonas na praia. O que Jonas faz? Entra na cidade de Nínive e diz: ninivitas, se vocês não se converterem, diz o Senhor, esta cidade será destruída. O que acontece? Todos se voltam para o Senhor, fazem penitência, se arrependem dos seus pecados, se vestem de saco, colocam cinza na cabeça, fazem jejum. Diz o texto sagrado do livro de Jonas que até os animais, os bois, as ovelhas fizeram jejum. E do céu viu, o céu viu
Deus viu que aquele povo acolheu a palavra profética que Jonas proferiu, a palavra de mudança. Aquele povo tomou a decisão de voltar para o Senhor. Quando nós dizemos nessa tarde que Deus está querendo que se levantem os profetas dele, para que Deus quer despertar no nosso meio o espírito profético? Exatamente para mostrar para esta sociedade que existe um Deus que governa todas as coisas, e que esse Deus está chamando este povo que se afastou de volta. Que esse Deus continua amando esse povo que se encontra na condição de pecado. Que esse Deus não desistiu do povo. Os profetas eram homens comuns como nós. Eram homens piedosos, mulheres piedosas, homens de Deus, oradores usados para falar no nome de Deus, instrumentos da comunicação divina. Se você quer assumir a vocação profética que Deus conferiu a você desde o seu batismo, deseja ser alguém que comunica as verdades de Deus. Porque só a verdade para libertar. Eu sei, Deus é amor. Deus ama a todos, Deus ama o pecador. Mas nós precisamos ter a coragem de denunciar aquilo que está errado, para que os pecadores se convertam e voltem para o Senhor. Um profeta de Deus no Antigo Testamento tinha um chamado específico, uma consciência da história, uma preocupação ética, social. Ele tinha o dom do aconselhamento e da confrontação. Ele pregava, proclamava e dizia daquilo que o Senhor ia fazer. O profeta era homem da palavra de Deus. Ei, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Vamos ver um profeta do Antigo Testamento. Vai lá no livro de 1 Reis. No capítulo 18, no versículo 36, para que a gente entenda qual é a missão do profeta, para que a gente se sinta chamado a se levantar nessa geração como profetas de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar o que Deus está nos chamando a ser. O último profeta é João Batista. Não acho que agora o Padre Roger se levanta como um profeta igual os da Bíblia. Não é isso. O último profeta bíblico que trouxe a mensagem foi João Batista. Eu estou dizendo que nós precisamos ser movidos por um espírito profético. É bem diferente, senão daqui a pouco vai ter algum teólogo dizendo: olha lá, está cometendo heresia, está achando que vai continuar a revelação de novo, e agora Deus vai falar com o Padre Roger. Assim diz o Senhor, ele vai se levantar e vai trazer uma palavra profética nova. Não, tudo já foi dito, mas é ser movido por um espírito profético, biblicamente profético, fundamentado na palavra de Deus e no magistério da igreja. Você quer ser profeta? Então seja um homem da palavra e um homem fiel ao magistério da igreja, uma mulher fiel à palavra e um homem fiel ao magistério da igreja, uma mulher fiel ao magistério da igreja. Aquilo que a igreja diz, para ficar bem entendido, senão daqui a pouco vão achar que eu estou fundando uma escola profética, como foi Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não, pelo amor de Deus, entenda. Veja a função do profeta e qual é a função do espírito profético. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, mostra hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas.
Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu que convertes o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou os holocaustos, a lenha, as pedras, a poeira, e secou a água que estava lá no rego. Vendo isso, o povo todo se prostrou com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Está vendo qual é a função profética? O que é ser conduzido pelo espírito profético da Escritura e do magistério da igreja? É levar o povo de Deus a reconhecer que Ele é o Senhor. É propor a conversão, a mudança de vida, a reconciliação com Deus. É mostrar para este povo que há um Deus, e que esse Deus se move, Ele é atual, Ele está nos tocando, que esse Deus cura, que esse Deus liberta, que esse Deus ama. É mostrar pela força da fé o quanto esse Deus quer transformar as vidas, o quanto esse Deus não quer que o seu povo se perca. O povo de Israel estava perdido, sendo conduzido por Acabe e Jezabel na idolatria. Existiam 450 profetas de Baal, falsos profetas, que conduziam esse povo a falsos deuses. E existia um único profeta de Deus em Israel, e o seu nome era Elias. E um único homem que se levantou e se deixou ser conduzido por um espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito profético, a direção de Deus. Ele converteu toda uma nação. Todo o povo se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Imagina se nós, como um povo de profetas, se nós nos levantássemos verdadeiramente com testemunho profético, o que nós não faríamos? Vai lá no livro dos Números, no capítulo 11. Ou melhor, no capítulo 11. Moisés estava muito cansado, reclamou com Deus da murmuração do povo. Deus mandou ele reunir 72 homens na tenda do encontro, que ele retiraria do espírito que estava em Moisés, para dar um pouco para esses homens, para eles ajudarem Moisés no caminho profético rumo à terra prometida, na fidelidade a Deus. E aí Deus faz exatamente isso. Deus pega do espírito que movia o coração de Moisés, o espírito de Deus, e ele dá o espírito a esses homens. Só que ficaram faltando dois, que ficaram do lado de fora, que não foram para a tenda do encontro, Eldade e Medade. E aquele povo que estava lá, aqueles 70 homens, começaram a profetizar. Porém eles se assustaram e se calaram. E aí vai no versículo 27. Um jovem foi correndo avisar a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Eles não estão na tenda, eles não obedeceram, eles não vieram. Por algum motivo, Eldade e Medade não foram na tenda do encontro, mas o Espírito do Senhor caiu sobre eles, e eles estavam o quê? Profetizando. E veja só o que Moisés vai dizer para Josué. Que ensinamento e que provocação para que nós sejamos no século 21, no tempo da nossa geração, aquilo que Moisés diz. Moisés respondeu: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta,
e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Eu preciso dizer para você que está aqui, eu preciso dizer para você que está em casa, para você que vai receber essa mensagem: Deus quer dar a nós o seu espírito para que nós sejamos um povo de profetas. Deus quer devolver o espírito profético a nós, Renovação Carismática Católica. Deus quer devolver o seu espírito profético a nós, Novas Comunidades. Nós recebemos uma missão de ser profecia nesse tempo. Deus quer dar um espírito profético para o seu movimento, para o seu grupo de oração, para aquilo que você vive na igreja, para você que serve a Deus. Talvez você sendo um sacerdote, você que está se preparando, você que está na vida religiosa. Deus quer nos dar um espírito profético para despertar o povo dele que está se perdendo. Faço memória dos pastorinhos de Fátima, crianças de 7, 8 e 10 anos. A coisa estava tão feia que Nossa Senhora recebeu de Deus a permissão para mostrar para aquelas crianças os homens e as mulheres, os filhos e as filhas dele que estavam indo para o inferno. E Deus permitiu que Nossa Senhora mostrasse o inferno para 3 crianças, para que elas se comprometessem e não tivessem medo de testemunhar. E aí Nossa Senhora disse: sabe por que eles estão se perdendo? Porque não tem ninguém que faça penitência por eles, não tem ninguém que ore por eles, está faltando a verdade, está faltando a fidelidade. E aquelas crianças, a partir daquele momento, começaram a viver uma vida profética, de penitência, de jejum, de oração, de sacrifício, porque elas se apaixonaram pelas almas, elas assumiram um compromisso de serem instrumentos de salvação. E o espírito profético que Deus quer nos dar nesse novo tempo, nesse ano de 2018, é o Espírito Santo que vai nos mover para que nós, eu e você, saiamos do nosso umbigo e olhemos para as pessoas que estão ao nosso derredor e que estão se perdendo por falta de conhecimento. Como diz o profeta Oséias no capítulo 4. Que estão se perdendo porque não tem quem pregue, que estão se perdendo porque não tem quem tenha coragem de testemunhar, que estão se perdendo porque não tem quem tem coragem de se penitenciar, que estão se perdendo porque nós paramos de fazer jejum, nós paramos de fazer cerco de Jericó, nós arrefecemos. Mas Deus quer nos levantar de novo como uma igreja profética que vai conquistar o espaço que perdeu, pelo poder da oração e do espírito profético que Deus quer nos dar. Que se levantem os profetas de Deus dessa geração, e eles estão diante dos meus olhos. Eles estão atrás das televisões que estão me assistindo, dos rádios, dos tablets ou celulares. Eu não sei como você está ouvindo essa pregação, mas foi você que Deus escolheu para se levantar nessa geração. E deixa eu dizer, muito sinceramente para você, tenta dormir com o barulho do chamado de Deus na sua cabeça. Deus está te chamando a sair de você mesmo. Tenta dormir com o barulho de um Deus que está te provocando e está dizendo: o meu povo está se perdendo, o meu povo está se desviando. Fala a verdade, assuma a verdade, viva a verdade. Seja católico autêntico, seja alguém que viva a sua fé com autenticidade e com determinação. Durma com esse barulho. Samuel, existia um silêncio profético na época de Samuel. Existia um silêncio profético na época de Samuel. Samuel, como é que é o seu nome? Não escutei. Roger, qual o seu nome? Roger, qual o seu nome? Como sacerdote Eli, eu vou te orientar. Quando você escutar o seu nome,
sendo proferido pela boca de Deus, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus quer um povo de profetas, um corpo profético na sua igreja. Deus chama homens e mulheres para viverem uma vida profética, na pobreza, na castidade, na obediência. Deus chama pessoas que tenham a coragem de fazer escolhas certas. Deus está chamando homens e mulheres para que sejam amigos da verdade, comprometidos com as coisas do alto. Deus está chamando você para você deixar os seus próprios interesses e se interessar pela vontade de Deus para essa geração. Deus está chamando você para deixar de buscar os holofotes e os aplausos, para ser alguém que se consome diante da presença de Deus pela salvação. Porque hoje tem muita gente querendo ser profeta para ser aplaudido, para fazer selfie, para ter seguidor no Instagram, no Facebook, para ganhar dinheirinho nas custas do povo pobre. Mas Deus está chamando uma geração de homens comprometidos com a palavra, com a verdade, com a salvação, que se consome de amor, que se consomem por um povo que precisa da verdade. Não são lobos disfarçados de ovelhas, não são falsos profetas que se dizem profetas. Do que a igreja precisa? A igreja precisa de homens e mulheres autênticos. E eu estou apontando o dedo para você, porque é de você, é de mim que a igreja precisa. Enquanto eu estou apontando o dedo para você, tem 4 aqui apontados para mim. Nós temos que ter coragem. Chegou a hora de purificar, chegou a hora, é o tempo favorável de nós termos a coragem de abraçar aquele que é o verdadeiro chamado que Deus tem para a nossa vida. Meus irmãos, quantas pessoas nós perdemos nesse ano de 2017? Quantas pessoas que talvez pela minha omissão se desviaram do caminho do Senhor? Quantas pessoas que talvez pelo meu contra-testemunho deixaram de seguir o Senhor? Que se levantem os profetas de Deus, como Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Sofonias. Tem uma profetisa na Bíblia, sabia? O nome dela é Hulda. Profetisa Hulda. Profetisa Ana, que nós ouvimos no Evangelho hoje. Deus está chamando a sua igreja para dar testemunho profético com a própria vida. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tem um homem que anda por aí vestido com uma batina branca e um solidéu branco. O que tem mais impactado o mundo que vê esse homem de batina branca e de solidéu branco? Sabe qual é o nome dele? Papa Francisco. Veja o testemunho de um profetismo autêntico de alguém que mostra com a própria vida o que é ser profeta. Ele tem precisado falar muita coisa? Não, ele tem feito. E ele tem gerado questionamento, ele tem atraído pessoas de volta, assim como Francisco de Assis lá no início na sua conversão, do seu testemunho de autenticidade, de pobreza, de simplicidade, de acessibilidade. O profeta tem que ser acessível, pelo amor de Deus. Ele dá maior trabalho para os seguranças
mas ele deixa com que as ovelhas absorvam o seu cheiro. Toquem nele. Ele toca nas pessoas. O profeta não é alguém que fica escondido, é alguém que tem a coragem de expor a sua vida, porque ela é a profecia. Porque não adianta falar demais se a vida não condiz. Não adianta usar palavras rebuscadas, conhecimentos de alto nível cognitivo, intelectual, filosófico, sociológico, sei lá, teológico, não sei quantos doutorados, se a vida não está dizendo o que é ser um profeta nesse tempo. É necessário voltar para a essência dos profetas de Deus. Que se levantem os profetas de Deus. Esta geração precisa de profetas. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: esta geração precisa de profetas. Balança a mão desse irmão, continua segurando na mão dele e diga: esta geração precisa de profetas. Eu estou segurando na mão de um, continua segurando aí. Você, né? Eu estou aqui segurando a mão do meu anjo da guarda. Ele é bem grande, viu? Um mãozão. Segura na mão desse profeta que está aí, diga aí: esta geração está precisando de profetas. E esse profeta responde pelo seu nome. Aleluia. Balança a mão dele aí e diga: levante-se, profeta de Deus. Ajuda esse profeta de Deus a se levantar. Continua segurando na mão dele. Eu comecei falando para vocês do laicismo, que não aceita valor, verdade absoluta, que é anticristão. Está segurando na mão do profeta aí? Eu vou dar somente 2 dicas para nós combatermos o laicismo com a profecia da nossa vida, amém? Primeira coisa, a fé é obediência. E a obediência significa que nós redescobrimos a imagem essencial do nosso ser. Nós somos criaturas. E quando nós somos obedientes a Deus, nós nos tornamos verdadeiramente aquilo que nós somos. A nossa essência é criatural. O que Adão e Eva queriam ser como Deus, eu não sou Deus. E eu preciso obedecer a Deus. A obediência me faz redescobrir quem eu sou na essência. A obediência diz que eu sou verdadeiro, eu sou humano. A obediência diz respeito ao próprio Deus. Só quem obedece pode perceber Deus. Só quem obedece pode percebê-lo. Para profetizar contra o laicismo, seja obediente à palavra de Deus. Primeira coisa, a obediência a Deus é uma obediência à sua palavra. Hoje a escritura muitas vezes é usada até mesmo por católicos contra a figura da igreja. Segunda coisa, obediência à igreja. Seja totalmente obediente à igreja. Não existirá profecia na sua vida sem obediência à palavra e sem obediência à igreja. Um profeta que não é obediente, alguém que se diz movido por um espírito profético, que não obedece à palavra e que não obedece à igreja, é um mentiroso, é um falso profeta. A escritura viva na igreja, viva é ainda hoje a potência da presença de Deus no mundo. A igreja mostra a potência de Deus no mundo. Que Deus continua sendo essa fonte inesgotável de esperança através de todas as gerações. Balança a mão desse irmão e diga: obedeça a palavra, obedeça a igreja. Balança a mão dele e diga: a igreja é o oásis de Deus nessa terra.
é o lugar aonde nós podemos beber da água da vida. É o lugar aonde Deus se manifesta. Pisa aí, nós estamos na igreja. Isso aqui é da igreja. A canção nova é a igreja una, santa, católica e apostólica. Levanta agora a mão do seu irmão lá no alto. Feche os seus olhos. Se você foi tocado por Deus, provocado por Deus, incomodado por Deus a dar uma resposta, fala agora para o Senhor com as suas palavras, na sua simplicidade. Talvez você nem saiba ler, mas a sua vida será uma profecia. As pessoas vão ler a palavra na sua vida, a palavra que vai se encarnar. Talvez você tenha inúmeras dificuldades de falar em público, mas a sua vida vai exalar a profecia. As pessoas vão querer aquilo que você vive. Então diga agora: Espírito Santo, Espírito que moveu o coração dos profetas da Bíblia, Espírito que moveu o coração de Elias, de Eliseu, Espírito que moveu o coração de Isaías, de Jeremias, Espírito Santo de Deus que movestes o coração de Sofonias, de Ageu, Espírito Santo de Deus que tocou no coração de Joel, o profeta, que nos chama à conversão. Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida como trabalhastes na vida de Daniel. Eu quero ter uma vida profética. Eu quero fazer parte de um povo de profetas. Eu quero continuar a profecia. Eu quero ser extensão da profecia. Que essa profecia não se cale nesse tempo, Senhor, tão necessitado dos seus profetas. Vai suplicando agora esse Espírito Santo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a intensidade do seu coração, do seu clamor. Vai clamando esse Espírito Santo nesse momento, para que Ele te mova verdadeiramente nessas últimas horas do ano de 2017, para que você entre nesse ano movido por Deus, para ser o profeta que Deus quer. Profeta, famílias proféticas, famílias que dão testemunho, casais que dão testemunho com a sua vida, ensinando os valores para os seus filhos, para as suas filhas. Homens e mulheres na sociedade que trabalham na área da saúde, na educação, na justiça. Homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, que são fermento no meio da massa, que são a semente do reino aonde estão, que vão dar testemunho, Senhor, que vão dar testemunho naquilo que fizerem, e serão sinal profético nessa geração. Padres, bispos, o nosso Papa, que já se comporta como um profeta de Deus nessa geração. Os diáconos permanentes, os seminaristas, os religiosos, as religiosas, os membros de novas comunidades, de associações, de movimentos, de pastorais. Nós precisamos de uma igreja profética. Espírito Santo, Espírito Santo, se mova no meio de nós, se mova aqui. A canção nova é um instrumento profético. Leva essa profecia aos corações. Provoque, Senhor, provoque os homens e as mulheres de Deus, para que elas se levantem sem medo, para que elas tenham a coragem de testemunhar, para que elas tenham a coragem de viver aquilo que é o seu chamado. Vem agora, Espírito Santo, vem agora com intensidade no meio de nós. Se movimenta aqui, vai escolhendo os homens e as mulheres. Cada um daqueles que estão aqui, cada uma daquelas que estão aqui, vai se movendo, Espírito Santo, no meio de nós. Vai agindo nas arquibancadas, vai agindo no meio do povo, vai agindo pela TV, vai agindo pela internet, pela rádio, vai agindo naqueles que vão receber pelas redes sociais essa mensagem, essa palavra, essa oração. Vai se movendo, assim como te movestes, Espírito Santo, naquela tenda do encontro, quando Moisés reuniu aqueles homens, para que viesse o Espírito profético sobre eles.
mas também fora da tenda, Eldade e Medade foram atingidos. Atinja aqueles que não estão dentro desta tenda, dentro deste rincão. Desperta os profetas adormecidos, os profetas que caíram, os profetas que foram calados, silenciados. Desperta, Espírito Santo, nessa hora. Vem, Espírito Santo, move-te no meio de nós. Vai deixando agora o Espírito orar pela sua voz. Solta a sua voz. Ora com força. Ora, solta a sua voz sem medo. Que venha agora sobre todos nós um batismo de profecia, um batismo de vida profética. Que nós sejamos batizados no fogo do Espírito Santo. Que nós sejamos levantados na nossa canção, na nossa pregação, no nosso testemunho, na nossa vida na sociedade. Vem, Espírito Santo, move os profetas, move os profetas. Desperta, desperta, desperta as mentes que foram corrompidas, os corações que se desviaram. Desperta, desperta, Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo, aqueles que estão no nosso meio, que nunca fizeram essa experiência de batismo de fogo, de batismo com o Espírito Santo. Jesus, tu que és o batizador, move agora os corações, transforma, como um dia nós que estamos aqui experimentamos. Que aqueles que ainda não tiveram essa experiência sejam contagiados. Experimentem agora o poder, a unção, o mover, a provocação dos céus. Continue orando. Coloca desejo na sua oração. O Senhor me mostra uma comporta sendo aberta e uma água muito forte, muito potente, uma água muito intensa, geradora de vida, de purificação, é derramada sobre nós. É derramada sobre nós que aqui estamos e vai se estendendo. E o Senhor me diz: é chegado o tempo, é chegado o tempo onde a sequidão se encerrará, porque derramo sobre vós a água potente do meu Espírito. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Sua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Nas palmas, todo mundo lá em cima, bem forte, celebrando aquilo que Deus já fez, acabou de fazer. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Mais
mais uma vez. Derrama sobre mim, Senhor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Dá-me forte e fiel, um servo teu. Levante seus braços. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz e profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz e profeta. Deu-me um coração adorador. Onde estão os profetas que se levantaram nessas últimas horas de 2017? Eu quero pedir que o Senhor abençoe a sua decisão de dar um testemunho profético no ano de 2018, de ser canal, boca de Deus, imagem daqueles que foram tocados pela palavra do Senhor. Onde você estiver, no seu trabalho, respondendo à sua vocação, na sua família, dentro da igreja, onde Deus te levar, abençoa, Senhor, com essa bênção que vem do seu coração. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aplauda com toda a sua força e canta mais uma vez. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz e profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz e profeta. Deu-me um coração adorador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.